Olá, queridos espectadores. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Heloísa, sou estudante do Sesc Senac e venho apresentar um projeto desenvolvido com muito empenho e dedicação pelos alunos do primeiro ano, ações da temporalidade da matéria de História e do Técnico. Uma jornada onde o passado se encontra com o futuro e se entrelaça, promovendo o aprendizado por meio da arte, da história e da tecnologia. Neste documentário vocês irão acompanhar todos os passos dessa rica experiência interdisciplinar, que atravessou o primeiro e o início do segundo bimestre. Um dos principais focos do projeto é o estudo e reprodução dos zoólitos, mas antes de tudo, precisamos entender o que são zoólitos. Para responder essa pergunta, convidamos o professor de História, Evandro, para uma entrevista especial, conduzida pelo aluno Rafael como nosso apresentador. Rafael, do Sesc, e hoje eu vou entrevistar o professor Evandro. Tudo bem, professor? Ótimo. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que são os zoólitos e como surgiram. Perfeito, Rafael. Obrigado, pela entrevista e pela pergunta. Bom, os zoólitos, pela própria definição da palavra, são peças, esculturas em pedra que representam animais. Tudo bem? Eu sou a entrevistadora Maria Clara, estou aqui com o professor Evandro de História. Tudo tá bem? Tudo ótimo. Então eu vou fazer umas perguntas para você. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é de onde que surgiu essa ideia? Foi uma ideia muito boa de fazer esse projeto, né? Eu gostaria muito de saber de onde que surgiu essa ideia de fazer esses projetos. Então, Maria, essa ideia ela surge no ano passado. Quando o Marcelo veio conversar comigo, dizendo que o Senac tinha adquirido uma impressora 3D, eu logo pensei em algumas possibilidades de utilizar essa impressora. No começo, a gente havia pensado na possibilidade de construir algumas peças arqueológicas relacionadas aos hominídeos, por exemplo, cabeças de neandertais, de australopithecus, de homo erectus, de homo sapiens. No entanto, a produção dessas peças elas são bastante complexas, E logo quando a gente começou a trabalhar com o tema da arqueologia, dos sambaquis, surgiu essa ideia de modelar e de imprimir os zoólitos, que são essas esculturas que a gente vem trabalhando no projeto. Então o projeto ele surge no ano passado, tendo uma proposta de ter a possibilidade de imprimir as peças aqui no Senac, e de lá para cá a gente vem pensando e colocando em prática esse projeto. Muito interessante, professor Evandro. Os zoólitos realmente revelam uma conexão profunda entre a arte rupestre e a cultura dos povos originários do nosso litoral. Para aprofundar ainda mais nosso conhecimento, realizamos uma visita à exposição da MAI UFPR, onde pudemos ver de perto alguns dos zoólitos originais encontrados em sítios arqueológicos. Foi uma experiência enriquecedora, na qual observamos os detalhes das peças, suas formas, técnicas e significados culturais. Essa saída pedagógica permitiu que compreendêssemos com mais profundidade o contexto histórico destes artefatos. Também entrevistamos o professor Felipe, que compartilhou suas perspectivas sobre a experiência de ensinar, já que ele não é um professor realmente, e aplicar a tecnologia de forma educativa. Vamos ver o que o professor achou deste projeto. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Clara novamente, do primeiro ano do ensino médio Sesc. Eu estou aqui com o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Maria Clara, tudo bem? Hoje nós vamos aqui fazer mais perguntas sobre o projeto dos zoólitos. E eu quero te perguntar, como foi o processo de transformar as peças de... O processo ele é um pouco complicado, demorado, envolve vários processos. O primeiro processo que a gente teve foi o de modelagem 3D, que foi copiar as peças, A gente tem um modelo de referência que foi utilizado, as peças de referência foi utilizado lá do Museu do Joinville, E a gente seguiu o modelo das peças, a gente pegou todo aquele processo que é de observar a peça e ter aquela referência e a gente passar para o digital através da modelagem 3D. E foram ali, acho que a parte mais demorada é essa parte da modelagem 3D, A gente tem que pegar e conseguir deixar a peça o mais parecida possível, E aí envolve algumas técnicas de modelagem ali, tem o processo de você medir as peças ali, então é um processo bem complexo
e que os alunos desenvolveram bem, assim, foi bem aproveitoso assim, o resultado final. Ver a tecnologia aliada à educação de forma tão eficaz é, sem dúvidas, uma das marcas deste projeto. Enquanto os moldes de cimento secavam, um processo que levou cerca de 48 horas, nós alunos nos dedicamos a pesquisas aprofundadas sobre os óleos, a fim de compreender sua origem, como deve ver ao fim. Função e simbologia. Essas informações foram fundamentais para a confecção dos banners explicativos que acompanhariam as réplicas. Com os moldes já secos, demos início à próxima etapa, a desenformagem e a pintura dos óleos. Este momento foi marcado pela criatividade e pelo cuidado artístico de cada aluno. Além das réplicas em cimento, também tivemos a oportunidade de explorar interpretações livres das peças, colocando em prática nossa criatividade e expressão pessoal. Olá, gente. Eu sou a Amanda, do primeiro ano, e a gente está aqui para entrevistar o professor Marcelo, do Ensino Técnico do Senac, e eu estou aqui também junto com a Emanuele, aluna do primeiro ano também, e a gente vai fazer algumas perguntas para o Marcelo sobre o projeto. Como você reagiu ao projeto? Eu acho que, na minha visão, eu vi que vocês tiveram uma aprendizagem muito evolutiva, que vocês conseguiram chegar ao fim do processo trazendo a informação que vocês eram necessária quando a gente começou esse projeto, pensando na parte histórica daquilo que vocês estavam propostos a ver e depois unir a tecnologia para transformar aquilo que a gente previa, né? Então vocês conseguiram trazer toda essa informação do que era o mundo antigo para esse mundo atual de hoje. Então eu acho que ficou bem interessante o projeto. Vocês conseguiram chegar com isso ao fim. Como você acha que a gente se saiu? Eu acho que vocês saíram super bem, né? Tiveram algumas dificuldades no primeiro início da aprendizagem, por causa que era uma coisa nova para vocês. Na pesquisa vocês foram super bem, mas quando vocês começaram a parte de modelagem, teve o primeiro baque, que é vocês aprenderem a como modelar, mas a gente teve até uma visão que vocês pegaram rápido aquilo que vocês precisavam. E depois o restante do processo vocês lidaram super bem. E quais foram as maiores dificuldades? Acho que a aprendizagem com ali a parte de configuração do 3D, né? A modelagem do 3D foi uma dificuldade. Depois transferir o molde, né? Construir o molde, que ali deu um pouco de trabalho, mas nada que vocês não pudessem superar. E por último, como foi inserir o ensino técnico na parte do projeto? Acho que foi importante porque acho que vocês lidam com coisas reais do dia a dia, fora da escola, né? Então vocês têm as atividades que vocês realizam fora da escola e a gente pode trazer isso que a matéria do professor do Ivan tinha para propor e trazer a união fazer a interdisciplinaridade entre as matérias para fazer o uso da tecnologia dentro da matéria de história. Então acho que foi interessante, funcionou muito bem. Eu acho que a gente teve a proposta executada com isso. É isso. Olá pessoal, sou o João Pedro, aluno do Ensino Médio Integrado ao Técnico. E eu sou o João Domel, do primeiro ano do Ensino Médio, e agora vamos entrevistar a Thaís. Olá pessoal, eu sou a Thaís, diretora do Ensino Médio Integrado ao Técnico, SESC Senac Caiobá. E nós viemos entrevistá-la sobre o projeto interdisciplinar Impressões da Temporalidade. Thaís, como você acha que esse projeto vai contribuir para a formação dos alunos? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer pela oportunidade da entrevista. E como o próprio nome do projeto já diz, interdisciplinaridade, né? Então essa proposta vem ao encontro do nosso objetivo, que é trabalhar diversas disciplinas com um único objetivo, uma única missão, que é o que vocês vêm fazendo com esse projeto, com as disciplinas de História, Química, Artes e o técnico que também fez essa integração aí nesse projeto, né? Isso vem ao encontro da nossa missão e com certeza vocês aprenderam muito com isso. Eu participei de cada pedacinho desse projeto, né, e vi que os alunos se empolgaram com a ideia,
participaram ativamente e vai ter um excelente resultado, com certeza. Muito obrigado, Thaís. E agora eu passo a palavra para o João Gabriel. Bom, Thaís, a gente também quer saber se a escola vai continuar com esses projetos das outras disciplinas nos anos que vêm. Com certeza, boas práticas a gente tem que replicar e nós já, nas nossas reuniões com a equipe pedagógica, a gente já vem falando sobre projetos como esses, né, que vocês gostaram tanto e com certeza outras turmas, outras disciplinas, né, farão parte aí das nossas disciplinas e projetos futuros, com certeza. Muito obrigado, Thaís, então. Muito obrigado, João Gabriel, por estar aqui. Obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito bem colocado, Thaís. Este projeto nos ensinou a colaborar, a valorizar o conhecimento histórico e, principalmente, a nos unir com a turma. Aprendemos juntos, nos divertimos, enfrentamos desafios e saímos mais fortes, e com mais consciência cultural e espírito de equipe.